87.9, seja bem-vindo ao programa Verdades para o Tempo do Fim. Você é o nosso convidado especial. Quero dizer para você que está me ouvindo, você que está me assistindo pelo Facebook, você que está me assistindo pelo YouTube, seja bem-vindo, tá? Que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre você, sobre a sua família, que possamos nesse programa crescer junto, entender o quanto Deus ama cada um de nós e o quanto Ele quer que nós entendamos e entendemos o plano da salvação. Por isso esse programa ele nasceu aqui na Rádio 87.9 FM, para ajudar a mim e a você a compreendermos o tempo em que estamos vivendo e o quanto precisamos nos preparar, porque assim como cantou esse hino, Jesus está voltando, os sinais estão se mostrando cada vez mais. Por isso esse programa ele vai ajudar a mim e a você que me ouve na rádio, você que me assiste pelo Facebook, você que está me assistindo pelo YouTube, a entendermos, a colocarmos em prática tudo aquilo que Deus tem escrito em sua palavra, para assim podermos estarmos preparados para a volta de Jesus. E você é o nosso convidado especial. E eu quero deixar aqui para você o número do WhatsApp, para você, querido ouvinte, entrar em contato comigo, para que, se você quiser fazer um pedido de oração, se você quiser uma visita missionária, nós vamos estar também aqui durante os programas de sexta-feira, oferecendo para você gratuito vários livros missionários que vão ajudar você a entender o quanto Deus ama você, o quanto Deus Ele quer que você se prepare para aquele grandioso dia, aquele dia que está chegando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Deus seja louvado por esse programa. Você vai agradecer muito a Deus por esse programa que nasceu aqui nessa Rádio 87.9. Deus abençoe você ricamente. O número do WhatsApp vou deixar aqui para você, tá bom? É o DDD 37 999 03 53 DDD 37 999 06 7953. Por favor, entre em contato conosco, solicitando, quem sabe, uma visita ou fazendo um pedido de oração, e a gente vai estar aqui para ajudar você a entender o quanto Deus ele se preocupa com você, mesmo ao meio desse caos que a gente vive aqui nesse mundo. Tantas coisas acontecendo em tão pouco tempo. Olha só o que está acontecendo no nosso mundo, porque é o mundo que está sendo afetado com tantas coisas que estão acontecendo, os sinais da volta de Jesus. Então você é o nosso convidado especial. Por favor, fique sintonizado na Rádio 87.9 FM. Você que também está me assistindo pelo Facebook, você que está me assistindo pelo YouTube, nós vamos começar aqui hoje um programa muito, mas muito importante. Deus vai falar o nosso coração. Deus vai derramar as suas ricas bênçãos através do estudo da palavra. Nós vamos compreender aos poucos o quanto Deus quer falar ao nosso coração. Por isso o nome do programa é Verdades para o Tempo do Fim. Deus está ansioso para falar comigo e com você. Então você é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você a entender a sua palavra. Por isso o tema de hoje, o primeiro tema que vamos estudar da palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Quão importante é eu e você termos essa conexão com Deus através da Bíblia Sagrada, tirar tempo para estudar a Bíblia, porque quando você fala com Deus, você fala através da oração, e quando você quer que Deus fale com você, temos a Bíblia Sagrada que Ele deixou escrito para mim e para você. A
tantos e tantos anos, esse livro tão importante, e Deus tem mantido esse livro, porque dentro desse livro nós vamos encontrar o caminho da vida eterna, nós vamos compreender o amor de Deus, nós vamos entender as profecias, aquelas que já se cumpriram e essas que estão se cumprindo rapidamente nesses últimos dias. Então, por favor, não saia daí. Deus tem uma palavra para você hoje. Deus quer falar no seu coração. Mas antes disso, eu gostaria de a gente iniciar com uma oração. Você vai perceber que a cada programa que nós vamos fazer aqui na rádio, nós vamos iniciar e terminar com oração, porque nós precisamos do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da divindade, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos, querido ouvinte, você que está me assistindo pelo Facebook, você que está me assistindo pelo YouTube, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer a obra na nossa mente e no nosso coração. É Ele que vai nos ajudar a compreender e entender toda a verdade da palavra de Deus. Então nesse momento eu convido você, se você puder, fechar os seus olhos, ou se você estiver trabalhando, não se preocupe, mas conecte agora a sua mente para entender a palavra da oração e assim pedir que o Senhor esteja guiando esse programa, esse estudo, e assim a gente poder crescer nessa graça maravilhosa. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos compreender o que Deus quer falar comigo e com você, mas nesse momento vamos orar. Nosso Deus, nosso querido Pai, nesse momento vamos estudar a Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, Pai, por esse momento tão especial, esse programa que está se iniciando aqui na Rádio 87.9. Louvado seja o Teu nome por esse programa. Queremos pedir, Pai, as Tuas ricas bênçãos sobre esse programa, para que possamos, Senhor Deus, não só ser ouvintes da Tua palavra, mas assim praticantes com a Tua ajuda, com o Espírito Santo em nossa vida. Querido Deus e amado Pai, abençoa agora cada pessoa que está ouvindo a rádio, onde quer que ela esteja nesse momento, em casa, no trabalho, no trânsito, enfim, Senhor, Tu sabe onde estão os Teus filhos nesse momento. Tu sabes, Senhor Deus, quem sabe nesse momento tem pessoas que estão passando por algum problema emocional, alguma dificuldade espiritual. Senhor, que nesse momento o Teu Santo e Bom Espírito esteja alcançando cada coração. Que Tua paz, a paz que vem do Teu trono de graça, possa, Senhor Deus, ser derramado a cada pessoa que está nesse momento ouvindo esse programa, que está assistindo esse programa. Por favor, Senhor, que Teu Santo e Bom Espírito esteja aqui conosco. Queremos agora humildemente também lhe pedir perdão, Senhor, pelas nossas faltas e fraquezas, os nossos defeitos e caráter, mas reconhecemos que no Senhor podemos crescer nessa graça, podemos ser mais do que vencedores, assim como diz o apóstolo Paulo. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, lhe pedindo, por favor, nos ajude a crescer nessa graça, nos ajude a estarmos preparados para aquele grandioso dia quando o Senhor Jesus voltar. E sabemos que através das profecias bíblicas está muito perto. Os sinais estão se cumprindo rapidamente. Tudo está indicando que Jesus está voltando. E nós precisamos nos preparar. Por isso, Pai, abençoa-nos nesse momento. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e assim, pelo Teu poder, viver a Tua palavra. São as bênçãos, Senhor, que nós te pedimos nesse momento. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Querido ouvinte, nosso primeiro tema de hoje é um tema muito, mas muito importante. Porque nós precisamos desse livro, o livro que mais tem sido vendido no mundo todo, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. E ela é um livro diferente. Na verdade,
Trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações durante um período de 1600 anos. Querido ouvinte, você também que me assiste, várias pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nesse livro contido na Bíblia Sagrada. Por abraçarem essas verdades, querido ouvinte, você que me assiste, blasfemos se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Querido ouvinte, você e eu, nós vamos entender, através do estudo da Bíblia, a importância de nós estudarmos, não lermos a Bíblia. Tem pessoas que já falaram para mim: olha, eu já li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Mas na verdade só leram a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro tão especial que ela não pode ser aberta sem oração, sem humildade, uma atitude humilde, reconhecendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você, é Deus querendo falar com você, falar ao seu coração, é Deus querendo ajudar você a entender o plano da salvação, que foi elaborado antes da fundação do mundo. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o poder que transforma a vida de todo aquele que aceita a palavra de Deus. Por isso eu quero começar com Romanos capítulo 1. Se você está com a sua Bíblia em mãos, abre lá em Romanos capítulo 1. Mas se você não está com a Bíblia em mãos, por favor, pegue uma caneta, pegue ali um caderno e anote ali o capítulo e o versículo, para que você depois, com um tempo, possa examinar a Bíblia, possa tirar tempo para estudar a Bíblia. Olha só o que diz aqui Paulo aos Romanos, e também Deus está querendo falar para mim e para você hoje. O que diz aqui no versículo 16? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui Deus está falando para mim e para você, que o Evangelho é poder de Deus, e as pessoas, elas vão viver de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver por fé, fé na palavra de Deus, a palavra de Deus. E nós vamos ver hoje no estudo de hoje, Jesus ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então você pode ter certeza, querido ouvinte, você que está me assistindo pelo Facebook, você que está me assistindo pelo YouTube, estudando a palavra de Deus e aceitando a palavra de Deus pela fé, o justo ele vai viver de fé em fé. E nós vamos perceber que nós vamos estar andando num caminho totalmente diferente do caminho que o mundo hoje oferece. Mas nós vamos fazer isso por amor. Jesus diz lá em João 14, verso 15: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Nós vamos obedecer a palavra de Deus por amor, não por medo, por amor. Por isso, o programa de hoje está tendo essa abertura como estudar a Bíblia, como entender a Bíblia, como usar a Bíblia. Nós precisamos da Bíblia, desse livro tão sagrado,
nesses últimos dias, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos seguir o que está escrito. Assim diz o Senhor, não assim diz o pastor, não assim diz aqui o missionário César ou qualquer outra pessoa. Não, assim diz o Senhor. Jesus, ele usava a Bíblia, ele dizia: está escrito e assim diz o Senhor. Querido ouvinte, como Jesus considerava a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Se você tem a Bíblia em mãos, abre a Bíblia lá em João capítulo 17 e o versículo 17. Estou abrindo aqui minha Bíblia, João 17 e o verso 17. Olha o que diz Jesus. Essa oração que Jesus fez aqui no capítulo 17 foi uma oração feita antes dele ser crucificado. Ele levou essa oração a Deus, falando sobre a unidade do povo de Deus. E no versículo 17 Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como Jesus considerava a Bíblia? Jesus diz que a Bíblia é a verdade, e através do estudo da Bíblia, com humildade de coração, com sinceridade de coração, reconhecendo que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos ser santificados na verdade. Por isso Jesus, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus. Querido ouvinte, você que me assiste pelo Facebook, pelo YouTube, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a fonte real de toda a verdade. Sem ela, andamos nas trevas, que é o pecado, que o pecado nos trouxe. Embora o mundo contemporâneo já relativista quanto aos ensinos bíblicos, ela não deixa de exercer seu poder transformador e santificador na vida do leitor, daquele que estuda a palavra de Deus. O que diz Isaías 40, verso 8? Jesus diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus também disse, lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Querido ouvinte, e você que me assiste pelo Facebook e pelo YouTube, a palavra de Deus, quando você estuda com humildade, reconhecendo quem é Deus e quem é você, e o quanto que você precisa de Jesus na sua vida, a palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida, a minha vida. Nós vamos estar crescendo na graça, vamos cada vez mais refletir o caráter de Jesus Cristo quando Ele esteve aqui nesse mundo. Vamos crescer nessa graça, nós vamos ser pessoas diferentes. É isso que a palavra de Deus, ela faz na vida de uma pessoa que aceita a palavra de Deus pela fé. Por isso, Paulo, ele diz que o justo, ele vai viver pela fé. Fé na palavra de Deus. Mas qual é a situação hoje de muitos estudantes da Bíblia? E o que elas necessitam para entendê-la? Nós vamos ver isso na Bíblia. Vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 8, do verso 26 até o 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 até o 31. Se você não tem a Bíblia em mãos, anote aí, pegue o caderno, coloque aí o capítulo e o versículo, e depois, em nome de Jesus, tira tempo para estudar a Bíblia. Vamos lá, Atos capítulo 8, do verso 26 até
o 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. E correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olha que passagem bonita. Aqui o Espírito Santo fez com que Filipe fosse transladado para um outro local, onde que estava aqui um homem, um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainhas dos etíopes, e ele estava lendo o livro de Isaías. Se você continuar lendo a história, eu não vou ler aqui para você, ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías, e ele não estava entendendo essa passagem bíblica. Por isso, o Espírito Santo levou Filipe até esse homem, essa pessoa que estava sinceramente estudando a Bíblia. E ele diz aqui, ele faz essa pergunta para esse eunuco: compreendes o que vens lendo? E o eunuco, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Aí ele convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, e ali Filipe começou a mostrar para ele o que esse capítulo de Isaías 53 estava querendo dizer. E mais para frente, quando esse eunuco ele conseguiu entender essa passagem, ele aceitou a palavra de Deus pela fé. E o texto diz que eles pararam onde que tinha muita água, e ali eles desceram do carro, foram para dentro da água, e o eunuco foi batizado por Filipe. Queridos, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Estudam a Bíblia, mas não entendem. Essa é a situação. Para entender a Bíblia, precisa alguém me explicar. Na verdade, querido ouvinte, e você que me assiste pelo Facebook, pelo YouTube, você vai ver e entender que a própria Bíblia, ela se explica, ela mesma se interpreta, ela mesma se explica. Mas nós estamos aqui para ajudar você. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, que eu não estou aqui para passar fábulas, ou para passar heresias, ou para extorquir de você alguma coisa em relação a Deus, como hoje muitas pessoas fazem. Não, eu estou aqui e cabe a mim essa responsabilidade, a passar toda a verdade para você, querido ouvinte. Por isso Jesus, ele diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido ouvinte, nesses últimos dias que estamos vivendo na história desse mundo, eu e você precisamos conhecer toda a verdade, precisamos viver pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, toda a verdade, para que possamos nos preparar para aquele grandioso dia. E esse dia está muito perto, Jesus está voltando. E Jesus, ele quer fazer essa obra no meu e no seu coração. Por isso, nós lemos aqui João 17:17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E qual é a maneira correta de estudar a Bíblia?
Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías, capítulo 28, verso 10. Vamos lá para o Antigo Testamento. Isaías 28, verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Aqui, Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós devemos estudar a Bíblia, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Querido ouvinte, você que me assiste pelo Facebook, você que me assiste pelo YouTube, ao estudarmos as Escrituras, devemos lembrar que a Bíblia é a sua própria intérprete. A abordagem moderna de interpretação bíblica é humanista, racionalista, existencialista e relativista. Nesse modelo destaca-se o pluralismo religioso, que aceita todas as interpretações e manifesta indiferença contra os princípios e doutrinas, comprometendo a unidade e os princípios bíblicos. Ao estudar um tema, considere todas as passagens que tratam do assunto para ter uma visão do todo e não apenas de um verso fora do contexto. Querido ouvinte, as passagens difíceis devem ser entendidas à luz das passagens mais claras. Por isso, querido ouvinte, você não deve ficar só com um versículo da Bíblia ou só com um capítulo da Bíblia. Nós precisamos buscar outros textos da Bíblia, em outros livros da Bíblia, que vêm falando sobre o mesmo assunto. E assim nós vamos ter uma compreensão melhor do que Deus quer passar para mim e para você, do que Deus quer ensinar para mim e para você em relação a temas bíblicos, como a volta de Jesus, o tema que nós estamos fazendo hoje, a Bíblia Sagrada. Como devemos estudar a Bíblia Sagrada? Não devemos ficar só com um versículo ou um texto fora do contexto. Pegar um texto isolado e em cima desse texto falar aquilo que a Bíblia não está falando. Querido ouvinte, se nós estudarmos a Bíblia assim, pegando um texto aqui, outro ali, falando sobre o mesmo assunto, nós vamos entender o plano da salvação. Glória a Deus por isso. Aleluias por isso. Deus vai estar mostrando para mim e para você o caminho da vida eterna. E nós vamos ver agora em João 5,39. Abre sua Bíblia, lá no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39, lá no Novo Testamento. É o último livro dos 4 que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 5, verso 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que Jesus ele está dizendo para mim e para você nessa tarde de sexta-feira. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Através da Bíblia, querido ouvinte, encontramos a vida eterna, e ela testifica de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Ela fala de Jesus Cristo. A Bíblia, ela não se contradiz. Existem 39 livros no Antigo Testamento. Começa em Gênesis e vai até em Malaquias. E existem 27 livros no Novo Testamento. Começa em Mateus e vai até no último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Todos os profetas e apóstolos, todas as pessoas, que são cerca de 40 autores, ao eles escreverem a Bíblia, nós vamos ver hoje dentro da Bíblia que eles não escreveram por vontade humana, mas foram homens santos, inspirados por Deus ao escreverem a Bíblia. Por isso a Bíblia ela não se contradiz
quando você estuda corretamente, um pouco aqui, um pouco ali, falando sobre o mesmo assunto. A Bíblia, na verdade, ela é composta de 66 livros, inspirados por Deus. Inspirados por Deus. Jesus, ele é o personagem central da Bíblia. Cada página revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. O principal benefício de estudar as Escrituras é conhecer a mensagem de salvação, que ela nos dá por meio de Jesus Cristo. A expressão examinai as Escrituras refere-se ao Antigo Testamento. Os discípulos deviam crer em tudo o que a seu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, verso 44. Quando Jesus aqui disse, examinai as Escrituras, não existia ainda um Novo Testamento. Jesus aqui estava citando o Antigo Testamento. Então nós podemos ver que toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Agora, querido vinde, que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Vamos ver aqui em João capítulo 16, o versículo 13. João 16, o versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E olha só o que diz João 8,32. Voltamos para o capítulo 8, versículo 32. Vamos deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. Isso aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. João capítulo 8 e o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse é o outro benefício prático que eu e você temos de examinar a Bíblia. O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, e também essa verdade, a palavra de Deus, ela vai nos libertar, ela vai nos santificar, ela vai nos ajudar a nos preparar para a volta de Jesus. Para a volta de Jesus. Agora, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Vamos deixar a Bíblia responder. Vamos para 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. O que diz a palavra de Deus? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Querido ouvinte, a palavra de Deus diz que jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas a Bíblia diz que foram homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela é um livro que subsiste, ela é um livro que tem, até aqui ela tem perdurado, até aqui ela tem permanecido. É claro que hoje, infelizmente, você encontra Bíblias com textos adulterados. Até isso você precisa cuidar hoje ao comprar uma Bíblia. Você tem que sempre comprar uma Bíblia que seja fiel ao texto original. Existe uma Bíblia muito boa hoje que está circulando, que é a King James 1611. Ela é muito fiel ao texto original. É uma Bíblia muito boa para se estudar. E eu quero dizer para você, se você quiser uma Bíblia dessa,
entre em contato conosco. Mais uma vez eu vou mencionar aqui para você o WhatsApp, o meu WhatsApp, DDD 37 999067953. Se você quiser uma Bíblia King James 1611, por favor, entre em contato conosco e nós vamos ajudar você a adquirir uma Bíblia fiel ao texto original, para que você não seja enganado nesses últimos dias. Tá bom, meu querido ouvinte? Então, a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas esses homens foram inspirados por Deus. Por isso, esses homens da Bíblia, ao escreverem a Bíblia, eles não se contradizem. O que Moisés escreveu no livro de Gênesis não contradiz o que João, o apóstolo amado de Jesus, escreveu no livro de Apocalipse. Eles não chegaram a se conhecer, é uma diferença de milhares de anos. Mas o que João escreveu em Apocalipse não contradiz o que Moisés escreveu em Gênesis, porque o mesmo Espírito que inspirou Moisés ao escrever Gênesis é o mesmo Espírito que inspirou João ao escrever o Apocalipse. Então a Bíblia, ela é um livro confiável, é um livro que realmente devemos tirar tempo para estudar. Devemos tirar tempo para estudar a Bíblia Sagrada, porque Deus quer falar comigo e com você. Querido ouvinte, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Quanto? Vamos deixar a Bíblia responder. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Abre sua Bíblia, se caso você não está com a sua Bíblia em mãos. Mais uma vez eu quero pedir para você, anote o capítulo, anote o livro da Bíblia, né? 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. A palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só o que diz o versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui Paulo falando para Timóteo, e também a palavra de Deus está falando para mim e para você, dizendo-nos que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Não podemos ficar só com o Novo Testamento. Não podemos ficar só com o Antigo Testamento. Toda a Bíblia. Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele é muito enfático em dizer: toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Agora, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Existe uma parte dentro da Bíblia que não foi escrita por autores humanos. Êxodo capítulo 31, verso 18. É o segundo livro da Bíblia. Vem Gênesis e depois Êxodo. Êxodo capítulo 31, verso 18. Vamos ler aqui. Estou abrindo a minha Bíblia. Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. A pergunta foi feita: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Esse texto nos diz aqui que quando Moisés subiu lá no monte Sinai, quando Moisés ficou lá com Deus 40 dias, 40 noites, Deus passou
escrito com o seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Aqui diz que deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Eu quero fazer aqui uma pequena lembrança. Por que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra? Porque a pedra, ela simboliza a eternidade. Deus quer dizer para mim e para você hoje, assim como Ele passou para Moisés, que a lei de Deus, ela é eterna. Ela é imutável. Deus, Ele escreveu os 10 mandamentos para dar para o seu povo aqui nesse mundo, em 2 tábuas de pedra, e Ele mesmo com o seu próprio dedo as escreveu. Nós vamos mais para frente estudar esse assunto dentro da Bíblia, querido ouvinte. Nós vamos estudar isso dentro da Bíblia, os 10 mandamentos, e nós vamos entender que a lei de Deus, que expressa o caráter de Deus, está em vigor ainda hoje e estará para toda a eternidade, porque Malaquias capítulo 3, verso 6, Deus, Ele diz: porque eu, o Senhor Deus, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, essa é a parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos. Foi o próprio Deus, com o seu dedo, escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Agora, a lei de Deus foi dada por Deus para que nós pudéssemos viver essa lei de Deus. A lei de Deus, na verdade, Ele quer escrever na nossa mente e no nosso coração. Ele não quer que a gente guarde a letra da lei, mas Ele quer que a gente vive a lei, os 10 mandamentos. Por isso Jesus, Ele veio mostrar o verdadeiro significado da lei. É você viver a lei. Só que agora, por nossas próprias forças, nós não conseguimos. Por isso lá em Hebreus capítulo 10, verso 16, Deus, Ele diz assim: Ele quer escrever a lei dEle na nossa mente e no nosso coração. É Ele que quer efetuar em nós tanto o querer como o realizar. É Ele que quer fazer essa obra no meu e no seu coração, se nós permitirmos, se nós pedirmos: Senhor, por favor, escreve a Tua lei na minha mente e no meu coração, para que eu possa viver a Tua lei. E hoje tem muitas e muitas pessoas se levantando com a Bíblia na mão e dizendo que nós não precisamos mais obedecer, guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas nós vamos ver aqui dentro da palavra de Deus, porque é a Bíblia que vai responder para mim e para você, que a lei de Deus ainda ela está em vigor e continuará em vigor para toda a eternidade. Mesmo quando Jesus voltar, nós vamos para o céu, lá estará a lei de Deus, porque ela é imutável. E Deus quer escrever essa lei no nosso coração e na nossa mente. Querido ouvinte, você que está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, Deus quer fazer essa obra urgentemente na nossa mente e no nosso coração. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer fazer de mim e de você uma bênção, começando dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Eu para com a minha esposa, eu para com os meus filhos. Você, querido ouvinte, Deus quer transformar você. Deus quer transformar a sua família. Deus quer ajudar você a ser uma bênção, não só para a família, mas para as pessoas que nos cercam no trabalho, em todos os lugares que a gente frequentar, mercados, farmácia, enfim. Deus quer fazer de mim e de você uma bênção. Deus quer fazer de mim e de você uma bênção.
Deus quer trabalhar no meu e no seu coração. Por isso esse programa ele nasceu com esse objetivo: ajudar você a entender o plano da salvação, ajudar você a viver de acordo com a palavra de Deus. Só que é claro, Deus, Ele precisa da sua cooperação. Deus, Ele precisa que você abra o coração a Ele. Deus, Ele quer ajudar você a viver essa nova vida. Depende de você. A salvação, ela já foi elaborada antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O que nós precisamos fazer é escolher. Hebreus capítulo 3, verso 7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Deus está falando ao meu e ao seu coração hoje. Não feche seu coração. Hoje Deus quer falar com você. Nós não podemos, querido ouvinte, eu não tenho permissão de alterar a Bíblia. Eu não posso mudar a Bíblia. Tudo que está escrito nesse livro sagrado foi escrito para que eu e você pudéssemos entender e aceitar e viver o plano da salvação. Por isso Apocalipse capítulo 22, você que está me ouvindo, olha o que diz Jesus aqui nesse último livro. Apocalipse capítulo 22, o verso 18 e o verso 19. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Deixa Deus falar ao seu coração hoje. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Querido ouvinte, eu quero dizer para você que este programa, ele é um programa sério. Eu não estou aqui para falar para você coisas que não existem, coisas que Deus não falou, coisas que Deus não permitiu. Estou aqui para falar para você toda a verdade, e eu tenho essa responsabilidade, porque se eu falar aqui algo que não está de acordo com a palavra de Deus, naquele grandioso dia, no dia do juízo, eu vou prestar conta com Deus, e não você, querido ouvinte. Porque daí eu passei algo, eu ensinei algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso, esse programa ele nasceu com essa responsabilidade de passar para você toda a verdade. E eu quero convidar você a estudar a Bíblia. Tire tempo, todos os dias, na primeira hora da manhã, ore a Deus, busque o Senhor, mas tire tempo para estudar a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia, e clame ao Senhor, dizendo: Senhor, me dê a sabedoria que vem lá do teu trono de graça, para que eu possa não só ser ouvinte da tua palavra, mas sim praticante. Está lá em Tiago capítulo 1, verso 22. Querido ouvinte, Deus está convidando a você estudar a Bíblia, porque você estudando a Bíblia, nós estudando a Bíblia, nós não vamos ser enganados nesses últimos dias. Mais para frente nós vamos entender sobre os sinais da volta de Jesus, onde que diz que muitos falsos cristos e falsos profetas iam surgir nesses últimos dias. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração a Deus e dizer: Senhor, eu não quero ser enganado. Senhor, se esse programa Verdades para o Tempo do Fim é um programa sério, é um programa que ensina toda a tua verdade, Senhor, me ajuda a cada sexta-feira a estudar a tua palavra, e assim a cada dia estudar a tua palavra, para que eu possa me preparar, eu com a minha família, para aquele grandioso dia quando Jesus voltar. Faça essa oração.
Seja sincero a Deus de todo o teu coração. Agora eu quero terminar esse programa dizendo: Jesus ama muito você. Você vai perceber isso em todos os temas que nós vamos estudar aqui. E eu quero pedir agora aqui para colocar uma música, e essa música vai falar ao seu coração. E no final da música eu quero terminar com uma oração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Deus quer salvar você e sua família, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Convido você a orar. Nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento especial que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Ajude, Senhor Deus, a cada um de nós
a estudarmos cada vez mais e entendermos cada vez mais o plano da salvação. Abençoa, Senhor Deus, esse teu filho, essa tua filha que ouviu essa mensagem. Ajude eles a tirar tempo, Pai, para estudar a tua palavra nesses dias finais da história desse mundo. Ajude eles a compreender o grande amor que o Senhor tem por cada um deles. Despeça-nos agora em paz. Nos batize, Senhor, com teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.